Oi, gente. Boa tarde. Oi. Para Boa todos, tarde, gente. para todos e para todas aí. Beleza, Carlos? Beleza. E então, bem-vindos e bem-vindas a um NERP Seminários, né? Hoje o Vini falou, né, que depois de muita insistência aí, o João finalmente aceitou dar uma palestra para nós aqui no NERP Seminários e falar um pouco de uma parte do que ele trabalha, né? Porque a gente não sabe mais o que ele trabalha mesmo. E então eu vou fazer uma apresentação bem curta para antes de ele iniciar. E então o João, ele fez a graduação, né? E a graduação aí na Universidade Federal de Uberlândia e com bacharel e licenciatura em Ciências Biológicas. Aí ele depois fez o mestrado na mesma universidade, no programa de pós-graduação, mestrando em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. E agora ele está fazendo o doutorado no mesmo programa, aí na mesma universidade. E no início, assim, um pouco da carreira do João, ele trabalhou um pouco com ecologia de aranhas, né? Na graduação e no mestrado ele trabalhava com aranhas. Aí ele depois conheceu uma família de plantas muito bonita, né? Uma família muito interessante de plantas, talvez a mais bonita, né, Vini? Das plantas. Então conheceu a família orquidácea, e ele ficou com interesse para trabalhar com elas. E aí ele agora no doutorado ele trabalha um pouco mais com a biologia reprodutiva destas plantas, mas no sentido geral ele trabalha com a parte de reprodução de plantas e ecologia das veredas aí no Cerrado. Então aí ele hoje vai nos apresentar um pouco de uma parte, eu acho, do doutorado, e que fala um pouco dessas plantas e desse mecanismo, né, das plantas com ressupinação. Então aí vamos dar um passo para o João falar e ele apresentar mesmo sua palestra, seu seminário, né. Aí vocês podem ir incluindo as perguntas aí no chat, ou a gente vai fazer uma discussão aí bem no final. Aí o João vai ter uns 45 minutos para falar um pouco do que ele trabalha e aí vamos discutindo, né? Então, bem-vindos e bem-vindas a esse NERP Seminários. Que isso, hein, Carlos? Obrigado, cara. Tô até emocionado. Não imaginava que você ia me apresentar. Obrigado, diretamente da Colômbia, hein? Então, eu vou compartilhar a tela e aí qualquer coisa aí vocês falam, se não der conexão ou se der algum delay, a gente vai conversando, né? E aí, tá beleza? Vocês estão me vendo? Tudo certo? O cartaz tá bonitinho? Certo. Lindo. Aí, valeu. Então, gente, primeiramente eu queria agradecer muito ao NERP, né? O Vini fala que faz esse convite há tanto tempo, mas eu acho que eu não tinha nenhuma história pronta para contar ainda. E agora eu acho que eu finalmente consegui fechar a história suficiente para uma apresentação. Então, muito obrigado ao NERP, eu sou um grande fã do NERP. É sempre bom a gente estar podendo falar do que a gente faz, né? Porque o que a gente faz é a gente mesmo, né? Então, é difícil a gente se desassociar da nossa pesquisa, né? A gente vive ela tão intensamente. Então, quando esse cartaz aqui ele foi online, um amigo meu falou: "Nossa, João, fiquei apaixonado no seu cartaz, que legal, aquilo lá é romântico. Nossa, uma poesia aqui, flores legais e tudo mais, e ser com aquela cara de sono com a panda", que essa é a única foto que eu tinha com a panda, e uma flor de orquídea, né? Então, tava com a cara de sono, tudo bem. E aí, eu fiquei muito feliz, porque quem não gosta de elogios, né? E aí eu fui pensar sobre o que é ciência, né? A ciência que a gente faz. E a ciência que a gente faz ela é uma maneira artística também, né? Da gente contar histórias de maneira muito pessoal, dentro de certos parâmetros, né?
Então, a história aqui hoje, né, a gente vai entender um pouco mais sobre as causas e consequências da ressupinação floral, mas a fascinante história das flores giratórias não é a história das flores, é a minha história com essas flores, né? E como eu, como indivíduo, comecei a estudá-las e tudo mais. Porque quando a gente fala no pesquisador, a gente às vezes se esquece que o pesquisador é um ser humano, né? Então, principalmente no mundo de hoje em dia, onde as pessoas estão vivas ou mortas, né? 0 e 1 nessa pandemia louca. Então, é sempre bom a gente voltar e pensar que por trás de toda pesquisa tem um cientista com problemas, com alegrias e com tudo isso. Beleza. Então aí, gente, quando a gente vai para a vida real, não para o mundo das flores, né, a gente tem, o mundo dá voltas, né, minha vida teve uma reviravolta, ela virou de pernas para o ar, eu tive um giro de 180 graus, tem gente que fala, minha vida deu um giro de 360 graus, então sua vida está no mesmo lugar, né, você só deu um giro. Então essa ideia de que tudo virou de pernas para o ar, de que está de cabeça para baixo, é uma coisa que muitas vezes acontece na nossa vida, mas também acontece na vida das flores, né? E como é que eu conheci isso tudo? Então, tudo isso começa com uma história, né? Então, quando eu passei no doutorado, na verdade, antes de fazer minha matrícula, eu fui para Goiás, eu sou de lá, e aí eu estava muito triste, porque meu avô estava mudando da roça para a cidade, né? E aí eu penso, nossa, gente, isso é um prelúdio do fim, e o que vai acontecer? Hoje estão bem, estão vacinados, inclusive. Mas aí na nova casa dele eu resolvi dar umas voltas nos brejos que tem lá perto. Esse aqui é meu vovô. E enquanto eu estava lá, né, então a minha vida deu essa volta, eu trabalhava com aranha, como o Carlos falou, eu trabalho com orquídea, aí eu tinha um projeto de fogo com o Paulo Eugênio, e eu comecei a dar voltas lá, pensando na vida, né, no meu voo, mudar da cidade. E aí até que de longe eu vi isso. E isso é que não parecia com orquídea de brejo, que é o que a gente está acostumado a achar. Chegando mais próximo, eu lembro de ter visto essa cena com essa, porque eu não lembro nessa cidade como eu me senti por essas plantas, eu não sabia nem se era orquidácea, né, no final das contas. E foi muito legal ter esse sentimento, até que esse sentimento mudou, né? Poxa, mas se eu quiser estudar essas plantas, eu preciso de uma hipótese. Hipótese, eu preciso de uma pergunta, né? Competição, ansiedade, que é isso que a gente está vivendo hoje. E aí meu conto de fadas acabou. E eu comecei a andar por esse brejo desconsolado e pensando, que pergunta eu posso tirar dessas plantas lindas, maravilhosas? Tá, até que eu vi que algumas dessas flores, elas não giravam, né? Então elas ficavam presas na inflorescência. E eu pensei, poxa, será que isso aqui tem alguma coisa a ver e tudo? Mas foi que eu comecei a estudar mais sobre ressupinação, né? E aí nós vamos finalmente para o início, né? Já que a gente soube como é que essa história chegou na minha vida. Então aqui, gente, se alguém quiser ligar o áudio aí, tirando os meus amigos que não aguentam escutar falar sobre flor rodar mais e as piadas que a gente faz, quem aqui já ouviu falar sobre ressupinação floral? É uma coisa meio não usual, né? Mas é uma coisa comum. Então, quando a gente chega na casa da tia, da avó, a gente quase sempre se depara com pessoas apaixonadas por isso, com uma orquídea que tem esse formato. Então, as orquídeas como boas monocotiledôneas, né, elas são trímeras, tem 3 plantas trímeras, tem 3 pétalas e 3 sépalas, geralmente, ou múltiplos. Então, aqui a gente vê as sépalas dessa planta, as pétalas, e tem uma pétala modificada, que é o labelo, né? Só que o que a gente não sabe é que essa flor, ela está virada no giraia. Então, ela está de cabeça para baixo. Parece que não, porque a gente sempre viu a flor desse jeito, mas ela está de cabeça para baixo. Então, uma flor ressupinada seria isso aqui. Uma flor não ressupinada é uma flor que tem esse labelo voltado para cima. Pelo menos
em orquidácea, né? Então, quando a gente vai para flores, é um fenômeno que pode acontecer em algumas folhas também, né? Como, por exemplo, a Eustromeliaceae. Mas quando a gente vai para flores, ressupinos significa, do inglês, né? Bent back with the face upward. Então, girar para trás com a face para cima. Trocando em miúdos, está de cabeça para baixo. E a definição é que é uma torção, geralmente na fase de botão, pode ser no início da antese, da fase de antese, de mais ou menos 180 graus para deixar a flor nessa orientação. E pode ser pela torção do pedicelo, do ovário, ou até mesmo da corola, né? Menos comum, mas também pode acontecer. E aí, quando a gente vai para as flores das angiospermas que fazem isso, a gente vê que, apesar da gente não ouvir muito falar disso, é uma coisa muito comum, que ocorre em 14 famílias e é uma homoplasia. Significa que evoluiu independentemente em todas essas famílias. Então, aqui a gente vai para Clitória, Fabácea, ressupinada, São José, Zingiberás, ressupinada, Helicônia, algumas Aristolóquia, Campanulácea. Então, até as violas e até a sálvia são flores que são ressupinadas. Mas a gente já está acostumado a vê-las assim, a gente não vê esse processo de giro. Mas quando a gente vai para a orquidácea, talvez é um traço muito mais pervasivo, digamos assim, né? Porque em orquidácea é basal, né? Então, as flores das orquídeas, elas têm esse labelo voltado para baixo, e isso é dado pela ressupinação floral. Beleza. Então, ainda em orquidácea, né? Alguns estudos mostram que a coisa é tão importante que é, inclusive, um caráter dominante. Então, quando a gente vai para essa rabenária aqui, teve um pessoal que cruzou uma variedade nativa com uma variedade cultivada. Então, olha essa nativa aqui. Vocês estão vendo o cursor, né? É de boa. Então, essa nativa aqui, ela está com o labelo para baixo, ressupinada, ok. Já a cultivada, né, talvez por várias gerações, ela tem um labelo voltado para cima. E aí, eles fizeram um híbrido intraespecífico e mostraram que esse híbrido tem um labelo voltado para baixo. Então, é bem provável que é um caráter dominante. O que também explica o que é tão frequente na família. Óbvio que existem flores não ressupinadas, mas a maioria é de flores que estão de cabeça para baixo. E aí, em orquidácea, a gente vai embora, existem várias peculiaridades. Existe, por exemplo, a hiperressupinação, que também existe em Aristoloquiaceae. Então, por exemplo, essa Malaxis aqui, você olha a flor e você fala, poxa, essa flor não ressupinou. Mentira, ela ressupinou 2 vezes. Então, primeiro ela teve um giro de 180 graus, e aí depois ela teve, na fase de botão, isso aqui é só ilustrativo. E depois ela teve um giro de 180 graus de novo, e aí ela ficou na posição original, né? Isso é um caso de hiperressupinação. Então, alguma pressão aconteceu que ela voltou à posição original dela. Geralmente, essa pressão é dada pelo polinizador. Ainda em orquidácea, gente, são várias e várias peculiaridades. Por exemplo, essa agrecum aqui, ela gira tanto, ela faz tanto contorcionismo, que o pessoal calculou que o somatório desses ângulos é de 630 graus. Então, vamos acompanhar esse botão aqui primeiro. Primeiro, ela está aqui, então, esse esporão está para cima, e depois ele vai para frente, e aí ela dá uma torção, já começa a abrir até que ela continue, até que ela fica nessa posição aqui. E o somatório disso é 630 graus. Tudo isso para pôr o nectário para baixo, possivelmente para o polinizador colocar a probóscide, deve ser um lepidóptera, né? E quando você vê a flor, você fala, poxa, ela não é ressupinada, mas na verdade ela girou 630 graus. Então, olha esse ovário aqui, a quantidade de torção que ele teve que fazer, né? Muito bem. E aí, não para por aí, né? Orquidácea é uma infinidade de coisas. Existe o caso de Catasetum, onde a ressupinação ela é ligada ao sexo, né? Então, essas plantas, elas são dioicas, e elas são dioicas induzidas pelo ambiente. Então, dependendo se o ambiente estiver favorável, ela vem com inflorescência feminina. Se ele estiver desfavorável, ela vem com inflorescência masculina, porque é muito mais barato só exportar pólen do que criar um fruto gigantesco, né? Então, quando ela tem nutrientes e tudo mais, insolação legal, geralmente ela vem com flores femininas.
Nem tem por que colocar tanta foto aqui de flores femininas, porque elas não variam muito. Então, aqui são diferentes espécies, e todas elas são não ressupinadas. Então, tem esse formato de capacete aqui. Quando a gente vai para as flores masculinas, aí sim, cataceto é um grupo famoso por causa das suas flores masculinas. É uma diversidade tremenda, né? Então, existem várias e várias formas, mas a principal coisa que a gente quer ressaltar aqui é que elas podem ser não ressupinadas, então forma aquele capacetinho também, ou elas podem ter ressupinado e girado e estarem ao contrário. E cataceto, gente, não para por aí, tem a questão da interação com as abelhas euglossina, que são chamadas de abelhas das orquídeas, onde só os machos coletam os óleos, os perfumes, e eles têm uma série de túbulos nas pernas posteriores, que eles fazem um feromônio que atrai as fêmeas. Então, o caso de cataceto e das orquídeas mostra que quase tudo na natureza é sexo mesmo. E aí tem ainda casos mais específicos ainda, onde existem plantas que são monóicas. Então, nesse caso aqui, a gente vê, olha que legal, essa planta aqui, ela tem ao mesmo tempo uma flor masculina e flores femininas. Então, aqui a gente vê o capacetinho clássico, e essa aqui, ela já gira normalmente. Olha essa outra aqui, gente, essa foto é um poema, né? Então, aqui as flores femininas, e essa flor masculina que gira mesmo estando na mesma inflorescência. Inclusive, essa história toda do cataceto foi tema para muita discussão, e tem um caso clássico de confusão taxonômica, né, que inclusive Darwin ajudou a resolver. Essas plantas são as favoritas de Darwin, as orquídeas favoritas de Darwin, porque os machos eles têm um esquema de ejeção da polínia, como se fosse uma catapulta, né? Cataceto é muito legal. Então, a primeira planta descrita foi um cataceto macrocarpum, que, curiosamente, ela não tem as flores masculinas respinadas. E aí, depois, eles escreveram uma planta que tinha inflorescência masculina, como mianthus, e uma planta que tinha inflorescência feminina, como monacanthus. Mas só que era tudo o mesmo gênero, e era uma diversidade imensa, né? Inclusive, Darwin fez alguns cruzamentos e ajudou a resolver tudo isso. Então, baseado em toda essa história dentro de cataceto, que é muito legal, sabe aquele trabalho que você começa a coletar, você faz coisas, e você sabe que lá no fundo, talvez você ou não vai publicar, ou vai demorar muitos anos. Então, esse é o caso aqui. A gente foi na literatura e a gente pesquisou quais são os fatores, né? Será o que está explicando essa não ressupinação ou ressupinação das flores do cataceto, as flores masculinas. A gente achou 183 espécies, classificou como epífita terrestre, que era o que a gente podia fazer por foto, e as flores a gente classificou como ascendente ou descendente. Então, quando ela era curvada ou pendante, ela era descendente, né, nesses dois grupos. E aí, olha que legal o resultado que a gente teve. Isso aqui soma 100%, né? E aparentemente, existe uma super representação das plantas que são voltadas para baixo e são ressupinadas. E uma subrepresentação do contrário. E uma super representação das plantas que estão voltadas para cima e elas são não ressupinadas, né? Então, a gente foi além e resolveu plotar isso aqui num espaço só para a gente ver o que fica mais próximo. Então, plantas epífitas, a gente não colocou o hábito aqui porque não tem muito N amostral em plantas terrestres, né? Mas, geralmente, o epifitismo está relacionado com essas inflorescências estarem voltadas para baixo, e isso aí está relacionado à respinação das flores, ao passo que a não respinação está relacionada com essa inflorescência para cima. Então, trocando em miúdos, o que aparentemente acontece em cataceto é isso aqui. As flores que têm essas inflorescências para cima têm esse formato de capacete, não giram. As flores que têm inflorescências voltadas para baixo, elas ressupinam. E aí, como é que a gente discute isso, né? Primeiro, acho que a novidade desse estudo é mostrar que a ressupinação ela pode ser influenciada também pela posição da inflorescência, então é um outro nível. Mas o lado que a gente discute é que, aparentemente, o que acontece é que essas plantas ascendentes, elas têm que ter um racemo muito mais espesso. E acaba que esse racemo espesso também está relacionado
há flores que têm pedicelo mais espesso, então elas são não respinadas. Ao passo que plantas que são descendentes, que têm essa inflorescência descendente, elas têm um pedicelo um pouco menor, um pouco menos espesso, e elas conseguem fazer esse giro. Claro que também dá para testar isso, vendo espessura de pedicelo. Só uma curiosidade dentro de cataceta. Mas e aí? Legal, legal, muitas peculiaridades, mas por que no final das contas essas flores ressupinam, né? Então, alguns estudos, até recentes, mostram que a orientação floral é extremamente importante para a polinização. Então, aqui, imagina uma flor actinomórfica mesmo, né? Radial. Então, ela quando está orientada para cima, ela pode ser aproximada de vários ângulos. Já quando ela é orientada horizontalmente ou pendante, semipendante, existe apenas um tipo de ângulo que esse polinizador vai poder chegar, e com isso existe uma maior acurácia, né, na deposição dos órgãos. Você pode ter uma maior acurácia. Você pode aglomerar esses órgãos para depositar naquela região específica, por exemplo, do bico desse polinizador aqui. No caso da ressupinação, é uma mudança na orientação floral? Sim, mas é uma mudança drástica, né? Ela vira de cabeça para baixo. Então, aparentemente, o que existe na literatura de especulação hoje em dia é que a ressupinação ela está relacionada a esses fatores aqui. Então, geralmente, ela ocorre em flores zigomorfas, ela pode estar relacionada a esse agrupamento dos órgãos, né? Então, por exemplo, nas orquídeas, isso é claro, elas têm polínia, que é uma massa de pólen que fica ali naquela região específica e deposita uma região específica do polinizador. Isso aumenta a precisão. E para o polinizador entrar, ele tem essa pétala modificada que é rearranjada como plataforma de pouso, né? Então, esse conjunto de características gera uma elevada precisão aí no processo de polinização. Tá, mas e daí? No final das contas, legal, a teoria é legal, mas a respiração é bom mesmo, né? Como é que a gente faz para testar isso? Então, para testar isso, a gente precisa de um sistema que tem giro variável, né? Um sistema que tem flores que rodam e que não rodam. E aí a gente volta lá a essa nossa querida espécie, que é uma planta paludal, de vereda, né? Ameaçada de extinção. E que tem as flores que, de maneira bem grosseira, podem estar organizadas dessas três maneiras. Primeira voltada para baixo, ou não ressupinada, ou ressupinada pela metade, né? Muito bem, mas antes da gente entender, da gente testar efetivamente como é que é o processo de polinização, como a respiração afeta o processo de polinização, a gente precisa entender como é que é esse processo de polinização no final das contas, né? Então, essa é uma planta polinizada por sirfídeos, que são dípteros. Aqui está um chegando na flor, com a polina nas costas. E vamos ver o que acontece. Aparentemente, essa planta aqui, ela atrai esses bichos por causa desses pontinhos aqui. E outra curiosidade muito legal é que essas são as únicas plantas que enganaram Darwin. Então, elas são plantas enganosas e elas enganaram Darwin, porque ele achava que os bichos entravam por aqui e saíam pela abertura principal do copinho. Mas, na verdade, é o contrário, né? Eles caem no copinho. Como mostra aqui. Aqui tem dois tentando sair, então são olhos dessas mosquinhas. E aqui, inclusive, tem um evento raríssimo de 3 dentro da mesma flor. Beleza. Então, a planta, a mosca chega lá, a mosquinha chega lá. Geralmente são fêmeas. E ela começa a andar, nesse caso dessa espécie aqui, a Allograpta exótica. Anda pelo labelo, mas alguma coisa irresistível está naqueles pontinhos pretos lá atrás. E ela vai para lá, mas ela não consegue ficar, e é escorregadio. E acaba que ela cai dentro desse potinho. Beleza. Então, esse é o caminho que esse díptero tem que fazer, né? Esse sirfídeo tem que fazer. Ele chega aqui, ele cai, e ele tem que dar toda essa volta aqui e sair. Na hora que ele sai, o processo de polinização acontece aqui. Então, esse é o estigma, ele deposita pólen, e aí ele sai por aqui, onde o pólen é depositado nas costas dele. Então, primeiro sucesso feminino, depois masculino.
E aparentemente esses pontinhos, eles mimetizam afídeos, né? Então qual que é a relação dessas mosquinhas com os afídeos? Então, as larvas se alimentam dos afídeos. As fêmeas ovipõem em afídeos, e essas larvas se alimentam dos afídeos. Então, essa planta, ela tem um mimetismo de local de oviposição, né? Isso acontece aqui, e quando a gente corta, num corte não longitudinal, mas transversal, a gente vê que aqui no fundo também existem esses pontinhos, né? Então, será que ela está mimetizando afídeos aqui dentro da flor também? Seria muito louco. Então, aqui está o processo de saída desse sirfídeo. Ela está tentando, está aí há 5 minutos, a gente gravando, o punho pegando fogo, até que ela consegue sair. Existem uns pelos aqui da pétala que aparentemente ajudam ela a se agarrar. E ela sai com a polínia. E uma vez que ela sai com a polínia, ela começa a se limpar e tudo mais, né? E aí eu pergunto para vocês, você fala, nossa, mas que legal, essas plantas são muito espertas, né? Muito legal, olha só, estão enganando a mosquinha. Então, será que isso é legal mesmo? Do ponto de vista da planta, talvez sim, mas do ponto de vista da mosquinha, não. Porque são fêmeas grávidas que são enganadas e que perdem tempo e que perdem energia e muitas vezes até perdem a vida aqui, porque elas não conseguem sair desse buraco muito apertado, né? Então, existe até uma questão de valores aí. Explorar fêmeas grávidas. Beleza. Ela não só perde tempo como energia, como ela também perde um recurso muito importante, o fitness dela, que são os ovos, né? Então, o engodo é tanto que ela chega a ovipor na flor. Então, aqui, por exemplo, a gente vê uma flor a longa distância e os ovinhos nas setas. No labelo, ovinhos. Na pétala. Aqui até no estaminódio. Aqui tem uma foto de uma delas tentando voltar, mas só que é muito escorregadia, ela não consegue sair por essa abertura principal. Ela tem que sair pelas aberturas de saída. Né? E depois que ela cai aqui, os ovinhos que ela depositou. Mais ovos depositados aqui, inclusive aqui a gente tem uma tentando sair. E um close-up aqui, mostrando que aparentemente ela deposita diretamente nesses pontinhos, né? É muito mais comum achar ovos nesses pontinhos, mas o mais legal é que às vezes a gente acha ovos dentro da flor. Então, esses ovos dentro da flor mostram que o mecanismo de mimetismo é o mesmo para a entrada e para a saída da flor. Então, é a planta falando, olha, vem aqui, sobe aqui em cima, porque aqui em cima você vai ter esses afídeos, você vai poder ovipor neles, né? E aqui um zoom aí nesses ovos. Isso é muito doido, isso é muito legal. Mas o mecanismo para toda essa dinâmica funcionar, ele é um mecanismo muito sofisticado, né? Então, aqui está todo aquele caminho que ele faz, que ela faz, né? E quando a gente faz uma microscopia eletrônica de varredura, a gente vê que, na verdade, essa parte aqui escorregadia, né, que são a parte dos enfolded lobes, dos lobos que estão dobrados, essa parte, ela tem essas células que estão voltadas para baixo. Então, elas são digitiformes e elas estão voltadas para baixo. E elas formam esses veios. E aqui está um zoom delas. E aqui a gente pode ver isso também na anatomia, né? Só que os pontinhos, ao contrário do que se pensava, esses pontinhos eles não são achatados. Então, os pontinhos, talvez eles estejam seduzindo tanto essas fêmeas, porque eles têm um relevo, né? Então, elas devem pensar, poxa, então realmente deve ser um afídeo ali. E aí a gente foi e fez um teste histoquímico aqui, né? Então, aqui a gente tem um labelo controle, um labelo com vermelho neutro, que só coloriu aqui, então isso aqui está significando alta atividade metabólica. E essa atividade metabólica possivelmente é pela produção de mucilagem, né? Então, a mucilagem é dada por esse vermelho de ruteno aqui, que dá polissacarídeos. E aí, depois, a gente vem para o ácido periódico de Schiff, que é uma técnica histoquímica, mas de cortar o tecido, a gente mostra que existem realmente esses polissacarídeos aí.
Então, aparentemente, tudo isso aí, o vermetiruteno é para detectar a mucilagem especificamente, o ácido de Schiff para polissacarídeos. Então, a gente mostra que a orientação das células e substâncias escorregadias fazem com que isso aqui seja um tobogã de mosquito, né? Então, é óbvio que ela vai escorregar, né? Com tudo isso. Mas mais legal do que isso, talvez seja o que acontece dentro da flor. Isso é relativamente novo dentro dessas plantas que fazem esse tipo de armadilha. Então, quando a gente vem para a base do labelo aqui, o que a gente tem é que a gente tem esses pelinhos, mas eles são menores. Mas aqui em cima, olha aqui um zoom disso, esses pelos eles são muito maiores. Então, aparentemente, existe um gradiente de pontinhos e de pelos, e esses pelos servem para esse bicho agarrar e sair dali. E aí, fazendo um teste de Sudan 3, e o Sudan 3 mostra ácidos graves de cadeia longa, que são substâncias lipídicas pegajosas, né? A gente pode discutir que esses pelos eles são extremamente pegajosos para que esse bicho consiga subir aqui e consiga sair. Então, essa planta é muito esperta. Ela sabe a hora certa do bicho escorregar e a hora certa de prender o bicho para ele conseguir escalar e sair, né? E aí eu pergunto para vocês, isso aí é sofisticado? Não. Extremamente sofisticado. É um mecanismo extremamente sofisticado, com várias adaptações anatômicas, histoquímicas da flor, né? Mas se daí a posição da flor, ela vai ter alguma influência nisso, no final das contas, né? Então, será que toda essa sofisticação, ela depende da posição da flor para funcionar? A gente foi para a Camp, a gente contou a quantidade que tinha de flores, que tinha essas 3 categorias aqui. Então, a primeira delas seriam flores que falharam em ressupinar. A segunda, flores que ressupinaram só pela metade. Isso tudo aqui com transferidor. E a terceira, flores que estavam voltadas para baixo. Ou seja, a ressupinação foi um sucesso. E aí, em 2 florações, a gente achou essa proporção de flores aí na população. Aqui, se não me engano, deu quase 8% e aqui deu 10%. Ah, mas isso é pouco. Gente, será que é pouco? Então, a gente está vendo hoje em dia aí uma doença com mortalidade mínima e que está fazendo isso. Então, talvez 10% das flores é uma coisa considerável, né? Mas primeiro a gente tem que mostrar que essas flores elas têm o mesmo sucesso ou sucesso diferente, né? A gente tem que testar o papel da ressupinação. Então, a gente conduziu um experimento usando anéis de pão para amarrar essas flores em posições estratégicas e ver a exportação da polínia. Beleza, então o primeiro grupo foi o grupo de não ressupinação. Então, a gente veio aqui e amarrou artificialmente essa flor. O segundo grupo foi o grupo de ressupinação pela metade. Então, a gente amarrou nessa posição, baseado no que a gente via. Por que a gente fez isso? Para dar uma sorteada nas flores e controlar principalmente pelo peso, pelo volume. Vai que essa respiração, a falha dela está relacionada a alguma dessas coisas. Muito bem, então aqui a gente já mostra que quando as plantas não giram todos os 180 ou quase 180 graus, o que acontece é que elas não exportam polínia, né? E quando a gente vai para a deposição de polínia, também é zero. Então, a gente teve um controle, né, onde a gente tinha essa ressupinação, e a gente colocou aqui esse anelzinho, que vai que isso aqui estava atraindo ou repelindo os sirfídeos, e a gente viu que o processo de polinização, de exportação de políneas acontece aqui. Tá, então, por enquanto, qual que é a falha desse estudo? É não ter um segundo controle sem o anelzinho do pão. Então, a gente fez esse grupo aqui, que não tinha nada, era simplesmente flores não tratadas, a gente viu que o processo de exportação de polínia era basicamente o mesmo. Ah, mas então talvez isso aí está relacionado... Então, com isso, a gente mostra que a respiração ela é salutar para o processo de polinização dessa planta. E isso não está relacionado só com o processo de exportação, mas a gente pode pensar que então essas plantas aqui atraem menos esses polinizadores. Mas aparentemente, pelo que a gente viu em campo, a atração ela era similar, né? Então aqui numa flor ressupinada, o bicho cai, né? Quem tiver desligado aí ou ido para
para outra aba, para responder o WhatsApp. Gente, agora tem vídeo, vale a pena voltar, legal. Então aqui, os bichos caem nessa flor inteiramente ressupinada, e aqui, por exemplo, ele já vê que não tem nada, realmente chequei e vamos para a próxima. Isso é muito legal. Então, com os resultados desse experimento, a gente meio que mostra que todas essas características que a gente discutiu, principalmente a questão da zigomorfia, a plataforma de pouso, um sistema mais especializado do que o Bauplan clássico das orquídeas, né? A ressupinação ela é imprescindível para que ocorra o sucesso reprodutivo. Beleza? Inclusive, existe um trabalho aí na literatura que é muito legal, que eles sugerem que talvez exista uma coisa chamada dimorfismo ressupinado, né? Então, lá na Lamiaceae, tem 3 espécies desse gênero aqui, a Pangea, que tem indivíduos inteiros que são ressupinados, indivíduos inteiros que são não ressupinados. Então, nesse caso aqui, esse pólen só vai ser depositado nesse estigma aqui, que deposita no dorso da abelha. Já esse pólen aqui, essa planta também tem um sistema de disparo, né? Mas esse pólen aqui, ele só vai ser depositado no estigma dessa planta. Então, isso é muito semelhante ao que a gente vê para outros sistemas de polimorfismo floral, tipo heterochilia, enantiochilia, né? E entra nesse grupão de polimorfismos florais, que inclui, inclusive, a dicogamia. Só que isso aqui foi um estudo especulativo, eu largaria tudo para estudar isso, mas é uma possibilidade muito, muito interessante, né? Já que eu deposito em alto e baixo, por exemplo, como na heterochilia, por que não depositar na parte ventral e na parte dorsal do polinizador também? Beleza. Então, existe, em 1961, o Mayr publicou um trabalho muito importante sobre causalidade em biologia. E aí ele disse que as causas biológicas, elas podem ser proximais ou finais, ou distais também, né? Finais ou distais. Então, quando a gente fala das causas finais, elas estão relacionadas à pressão da seleção natural mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para a cauda do pavão, ela é daquele tamanho por uma série de coisas de seleção sexual desenfreada, e tem um efeito handicap e tudo mais. Mas só que existem causas proximais ali também, né? Então, aquela cauda está lá por uma série de adaptações anatômicas e fisiológicas que esses bichos têm. Então, quando a gente vai para a ressupinação, isso a gente já mostrou que, adaptativamente, ela promove esse sucesso na polinização e através da deposição acurada no polinizador, né? Mas quais seriam as causas proximais, né? Por que no final das contas essas flores rodam? Então, o que está relacionado a isso? O que a gente sabe até aqui? Então, a gente tem uma perspectiva da anatomia, que é muito legal, onde aparentemente existem ráfides nesse pedicelo, e essas ráfides, elas vão estar causando esse giro, né? Então, o pessoal estudou essa rincostele aqui, esse é um corte do pedicelo, e eles viram a acumulação dessas ráfides. Então, o que é ráfide? São estruturas que se assemelham a agulhas, né? E, geralmente, elas são de oxalato de cálcio, como são as ráfides aqui dessa orquídea. Tá. E o que esses autores viram foi o seguinte, então aqui está um corte do pedicelo, né? Então aqui está a nervura, A, E e C são nervuras. Essas partes entre as nervuras, eles falam que são flancos. Mas o que existe é uma deposição em uma dessas nervuras, né? Então aqui existe o feixe vascular, que são esses pontilhados, e em volta de um desses feixes vasculares existe a deposição dessas ráfides que servem como se fossem caninhos. E esses caninhos, quando a gente corta aqui 200 micrômetros para cima, a gente vê que não está no mesmo lugar. Então, essa planta, ela girou, e possivelmente foi por essa deposição diferencial das ráfides. E esse é um esquema muito legal que eles mostram. Então, aqui, em uma dessas nervuras,
existem essas ráfides elas geram um esquema de forças ali que deixam o pedicelo tensionado. E ele alivia, ele acomoda esse jogo de forças através do giro, né? E aí, essa resultante gera o giro. Muito bem. A fisiologia também tem uma explicação para a respiração, então é bem possível que antes acontece essa coisa fisiológica para depois acontecer aquela modificação anatômica que a gente viu. Então, pessoal, lá em 85, eles fizeram um experimento simples, onde eles pegaram esse híbrido de dendróbio, removeram aqui a polínia, e eles viram que quando a polínia estava presente, a flor girava, legal. Quando a polínia não estava presente, acontecia a não respiração. Então, aparentemente, isso está relacionado com a presença da polínia, e a polínia, como já se sabia, ela é responsável pela produção de auxinas, né? E as auxinas, elas são responsáveis pelo tal do gravitropismo. Então, o gravitropismo é buscar o centro da Terra, seria, né? Tá bom, então eles só mudaram de híbrido, o mesmo grupo, e eles fizeram um experimento onde eles removeram a polínia. E aí depois eles colocaram o AIA, que é um auxino, um ácido indolacético. E aí, mesmo sem a polínia, essa planta ela girou, essa flor ela girou. Mas eles foram além. Eles pegaram substâncias que inibem gravitropismo, como o caso da morfactina, do tiba, e aplicaram sobre essa coluna. E eles viram que essas plantas não giravam. Então, com isso, eles mostram por A mais B que a respiração é um processo gravitrópico, né? Então, o gravitropismo, por definição, é ir em direção à Terra, né? E ele é um mecanismo ativo, que é principalmente estudado em raiz de planta. E muitas vezes ele está em condições sem peso, né? Então, essa raiz aqui, ela não tinha tanto peso para curvar, mas mesmo assim ela curva ativamente. Mas existe uma diferença entre gravitropismo e atração gravitacional, né? Eu achava que era a mesma coisa. Mas estudando, né, existe a lei aí da gravitação universal do Newton. Então, o Newton, talvez ele é um dos caras que sofreu uma das maiores injustiças na ciência, que foi essa história da maçã ter caído na cabeça dele, sabe? Isso não aconteceu. Newton era um gênio. Ele não ia pensar na lei da gravidade, descobrir a lei da gravidade, porque uma maçã caiu na cabeça dele. Ele só fez uma analogia, né? Então, até aquela piada, então antes de Newton descobrir a gravidade, a gente flutuava aqui em volta da Terra? Não, né? Ele só fez uma analogia que, do mesmo jeito que a maçã dessa macieira, que essa macieira, inclusive, ela é cercada hoje, tem essa importância histórica, deve ter lá centenas de anos. Então, do mesmo jeito que essa maçã estava caindo em direção à Terra, corpos celestes estavam caindo em direção um ao outro. Só que infinitamente. Então, isso pode explicar, existe uma velocidade de queda e uma velocidade constante em outro vetor. Então, isso pode explicar, por exemplo, por que a Lua está em órbita da Terra, por que a Terra está em órbita do Sol, e assim sucessivamente. Newton era um gênio. Inclusive, tem a curiosidade que ele teve a quarentena da peste bubônica lá, e ele se isolou no sítio, e em um ano e pouco ele inventou o cálculo, que serviu para ele postular a lei da gravitação universal, as 3 leis da mecânica. A única coisa errada que o Newton fez, nesse tempo, foi colocar uma agulha no olho, porque ele estava estudando algumas coisas de ótica. Mas Newton era um gênio, né? Então, quando a gente vai para a atração gravitacional, que é dependente da massa, né? E quando a gente contrasta isso com o gravitropismo, a gente vê que o gravitropismo ele é um mecanismo ativo e em condições que o peso não importa muito, né? Já a atração gravitacional é um mecanismo passivo extremamente dependente da massa do corpo, né? Então, quando a gente pensa nas nossas orquídeas aqui, que estão lá no Cerrado de Goiás, isso aqui são escapos gigantescos, né, da inflorescência, por definição, olha só, essa lei da gravitação universal mostra que se 2 corpos possuem massa, eles sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas. Como o planeta é o mesmo, o que vai mudar aqui seria uma massa dessas flores.
Então, flores mais pesadas tendem a sofrer maior gravitação, maior atração gravitacional. Enquanto flores menores tendem a sofrer menor, porque é proporcional a essa massa. Então, por isso, talvez elas não girem. Será que o peso pode explicar aquele travamento que a gente viu lá? Né? Então, quando a gente vai para a morfologia dessas flores, então aqui está essa espécie estudada, que é o Phragmipedum vittatum, ela tem essas brácteas que são muito grandes. A flor, ela fica presa porque ela está tensionada entre as brácteas. Então, ela tem que se livrar dessa bráctea. Né? Essa bráctea, aparentemente, ela tem um papel de anti-herbivoria, anti-secação, talvez, do botão, porque é um ambiente de muita luz, ao contrário das outras orquídeas sapatinho. Mas essa bráctea também, ela atrapalha o giro dessas plantas. Vocês viram lá, 10%, pensa, 10% não gire, com certeza aquelas flores, elas estão fadadas à não reprodução, né? Imagina um indivíduo com 2 flores e uma trava. Então, ele tem 50% da reprodução dele aniquilada. Então, aqui a gente tem um grupo irmão das Phragmipedum, e esse grupo irmão a gente vê aqui o tamanhozinho da bráctea. Então, ele é muito pequeno. Esse aqui são as Phapiopedilum, né? Lá da Ásia. E a flor está livre para girar aqui. O ovário está inteiro livre para girar. O ovário inteiro está aqui para fora, e é isso aí. Inclusive, em outras Phragmipedum, de regiões mais sombreadas, essa bráctea é muito, muito menor. Então, a bráctea é o problema quando a gente vai para a questão do giro, né? E aí a gente tem essa pergunta. Será que o peso aumenta as chances do sucesso do giro, então? Baseado em toda essa teoria, que a gente foi até na física. Para testar isso, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, ter uma balança de alta precisão para pegar toda essa variação aqui das flores. A gente precisa que a Terra não seja plana, porque se a Terra for plana, com certeza o equilíbrio, o centro de gravidade dela seria outro, né? Seria outro esquema. E a gente precisa de coragem. Então, por mais que isso aqui pode parecer um ambiente africano, né, com búfalo, isso aqui é língua, gente. Então, tem criação de búfalo lá nessa vereda que eu trabalhei. Algumas vezes eu tive que correr deles. E eu pensei, será que vale a pena testar isso? Não, valeu, tudo bem, correr dos búfalos. E eles estão lá, inclusive, comendo as plantas, né? Eles e as vacas. E é uma planta ameaçada. Mas isso é outro problema. Não cabe aqui agora. Muito bem. Então a gente foi, mediu as flores com paquímetro e pesou elas, só para a gente ver se existe uma relação entre o volume e o peso. E a gente viu que existe uma relação de 92%, então mais para frente vocês vão ver que a gente só usa o volume para testar algumas coisas, já que flores mais volumosas são flores mais pesadas. E aqui está essa flor dissecada, né? Então essa flor dissecada, ela tem as seguintes partes. Então aqui tem o ovário com a coluna, aqui tem a sépala. Não existem outras 2 sépalas, porque elas estão fundidas atrás da flor. Então, é uma sinsépala, né? Então, elas estão fundidas, por isso que sim, né? Sim junto. Aqui estão as pétalas em G, e em H está o labelo. E a gente comparou os pesos, só para descritivo mesmo. E aqui a sépala ela tem o menor peso, as pétalas o segundo, a sinsépala o terceiro, e o mais pesado é o labelo. Então, é bem possível que o labelo seja o mais importante, de acordo com aquela nossa hipótese de peso influenciando o giro, que o labelo seja o mais importante no processo de giro aí. Tá bom, então a gente descreveu a dinâmica dessa ressupinação, então a gente pegou 2 dias seguidos e viu como é que essas flores giram. Aqui, 0 significa 0 graus, 1, 180 graus. Então essas flores não estão no 0 grau. Elas estão ali no 15, 20, até porque elas meio que se movimentam em direção à luz do sol também. Mas aí, na madrugada, aparentemente existe um input de água, e essas flores, elas ganham peso, elas ganham volume, e elas ressupinam já aqui no primeiro horário de 6 horas da manhã, e vão aumentando aí ao longo do dia. Algumas flores, elas conseguem se livrar das brácteas ao longo do dia também. Não no início, mas ao longo do dia. Então, isso faz a gente pensar no seguinte. Aparentemente, existe um input de água que eleva o peso dessas flores tremendo, né?
E é esse input de água aí nessa madrugada que faz com que elas giram. Então, a gente comparou os pesos desses verticilos antes e depois da respiração. E aqui a gente consegue ver o seguinte. Todos os verticilos, eles têm pesos maiores depois da respiração. Isso 5 horas da manhã, né? Então, ali existem flores que já giraram que vão girar, né? Então, essa pequena diferença nesse ganho de água em todos os verticilos, então aqui labelo, aqui está o volume, né? Então o volume aumenta, o peso do labelo aumenta, a sépala aumenta de peso, a sinsépala aumenta de peso, as pétalas aumentam de peso e o peso total também. Então tudo isso aumenta e isso pode estar relacionado a esse giro. Vamos testar mais para frente. Que aqui, curiosamente, o ovário não muda de peso, né? Então, o ovário ele só serve para conduzir essa água ali. Beleza. Então, a gente pegou o volume dessas plantas, dessas flores, e testou se esse volume, que também está relacionado ao peso, explicaria esse processo de não giro, né? Então, aqui, nessa logística, a gente tem que 0 significa flores normais, ressupinadas. 1 significa flores que não giraram, e esse 1 tem 2 níveis. A não ressupinação e a ressupinação pela metade. Então, aparentemente, quanto maior as flores e mais pesadas as flores, maior a chance dela ter sucesso, né? E vice-versa. Então, flores mais leves, elas tendem a ficar presas entre as brácteas. Beleza. Tem uma máxima em apresentações que é o seguinte: não coloque tabelas. Tabelas são muito chatas, você vai perder seus espectadores, né? Então, isso aqui é só um exemplo para não colocarmos tabelas. Mas é só também para a gente ver os níveis de um próximo experimento que a gente vai fazer aqui. Então, a gente fez um experimento onde a gente, por exemplo, removeu a polínia, onde a gente removeu só as pétalas, onde a gente removeu só a sépala, onde a gente removeu a sinsépala, o labelo, onde a gente removeu aquela bráctea que fica atrapalhando. Como o labelo era muito importante, a gente removeu o labelo e a bráctea juntos, para ver como é que essas flores giravam. A gente removeu todo mundo e deixou o labelo, né, já que o labelo é importante. Vamos ter um grupo só disso. A gente removeu tudo e deixou a bráctea. E a gente removeu tudo e teve o controle 1 e o controle 2. Então, o controle 1, a gente não mexeu em nada. No controle 2, a gente abriu a flor como se fosse para remover alguma coisa e não removeu, né? Só para controlar por toda a questão da experimentação. Então, aqui basicamente é uma análise combinatória, né? A gente fez todas as combinações possíveis e foi isso aqui que deu. Então, isso foi analisado de duas maneiras. Binomial, então 0 ou 1. Então, 0 aqui significa, opa, não girou, 1 significa que girou. E, de certa forma, a gente corrobora isso que a gente está pensando de peso. Então, quando a gente remove tudo, essas plantas, elas não giram. Quando a gente tem todos removidos, mais a bráctea, elas também não giram, porque não tem peso, então a bráctea não interfere muito quando você não tem peso, né? Quando você tem a remoção do labelo, ela começa a girar um pouco mais, mas ainda não é tão comum. A sinsépala, que era o segundo órgão mais pesado, né? E assim sucessivamente. Então, aqui tem esses grupos, que são grupos que têm combinações de remoções que deixam a flor mais leve e eles giram mais frequentemente. Quando a gente trata esses dados, então a gente foi com o transferidor e mediu não só o 0 e 1, presença e ausência, mas a gente mediu a quantidade de graus que essa flor gira. E a gente viu o mesmo padrão. Então, aqui, quando a gente removeu tudo, ela girou menos. Quando a gente removeu tudo e a bráctea, ela girou um pouco mais. E assim sucessivamente. Aqui tem esse aglomerado de grupos. Então, aparentemente, é uma coisa contínua, né? E aí, uma pergunta, né? E aí, a gente mostra que o peso da influência? Ainda não, né? Quase lá. Para mostrar a influência do peso, o que a gente fez foi isso aqui. Então, a gente pegou e tirou médias daqueles grupos e a gente mostra que grupos, e calculou, baseado, porque a gente tinha um peso médio da sinsépala, né? Então,
Quando a gente removeu a polínia, todos os verticílios estavam lá. Quando a gente removeu a sincépala, seria o peso total menos o peso da sincépala, daquelas flores lá que a gente escreveu no início. Quando a gente removeu o labelo, seria o peso do labelo, o peso total menos o peso do labelo, né? Quando a gente removeu todos os verticílios, tira todo, seria zero, né, nesse caso. Então a gente vê que quando os grupos eles têm flores em média mais pesadas, eles têm maior chance de estar ressupinando ao longo dos 180 graus desse semicírculo, né? E quando esses grupos têm flores que são mais leves, elas tendem a não girar tanto. Muito legal. E aí, quando a gente vai a campo e disseca flores, a gente vê o seguinte: então, essa aqui é uma flor normal, e quando a gente disseca ela, aqui a gente vê a região do bend, né, da curvatura. Então, aqui está a parte convexa, aqui está a parte côncava. Mas o mais legal é quando a gente pega aquelas flores lá, que inclusive fizeram a gente criar aquelas hipóteses no início. Então, olha só, essa flor aqui, ela tá virada para cima. Mas o que aconteceu com o ovário dela? Então, ele tentou girar, mas ele ficou travado. Então, é bem possível que toda aquela questão das auxinas, da deposição de ráfides, está influenciando isso aqui. Só que a sépala, só que a bráctea não deixa. Beleza. Aqui a gente vai para o grupo que está girado pela metade e a gente vê esse mesmo padrão, né? Então, elas tentam girar, só que elas não conseguem e elas ficam com esse aspecto. Então, aqui a gente já foi num grupo que estava experimentado, né? Então, esse aqui é aquele que a gente removeu tudo e a gente viu como é que gira. Então, gira um pouquinho. Isso aqui pode ser dado pela regulação hormonal. Então, como é sem o peso. E aqui, como deveria ser. Então, esse aqui é o dedo do pesquisador, colocando como essas flores deveriam estar giradas, que é o que a gente vê aqui nessa flor controle. Então, como conclusão, a gente pode falar que tanto o gravitropismo quanto o peso, a atração gravitacional, eles podem estar influenciando na respiração, né? Então, tem flores de orquidáceas que podem chegar a mais de 100 gramas, como, por exemplo, em coriantes. Então, é bem possível que o peso ali, ele tenha um papel salutar em colocar essa flor na orientação ideal. Muito bem. Esse é o último slide, prometo. A gente ainda foi além e pensou se essa ressupinação ela varia ao longo do tempo. Então, um fenômeno muito comum em plantas é que no início elas vêm super fortes, indivíduos super fortes, com flores maiores, mais vistosas, e ao longo da floração, aqueles indivíduos não tão vigorosos, eles têm flores menores. Então, como a ressupinação ela é dependente desse tamanho da flor, do peso da flor, que são coisas correlacionadas, a gente pensou se ao longo da fenologia da planta, essa ressupinação não estaria variando, né? Então, aqui está um esboço da floração dela. A gente foi para campo em dezembro, janeiro e fevereiro, e aqui estão os pesos, né? Na verdade, o volume, desculpa. Então, em dezembro, o volume é maior. Em janeiro e fevereiro, o volume é menor dessas plantas que a gente mediu. Então, quando a gente contou na população inteira, o que a gente pensou foi o seguinte: será que aqui eu vou ter maior taxa de giro e aqui eu vou ter menor? Aqui as flores são menores, então vai ter aquela falha, aquela taxa de falha maior. E foi isso que a gente achou, né? Então, quando a gente vai para não ressupinação, ela é muito menor aqui em dezembro, que eu tenho as flores maiores que conseguem se livrar da bráctea. E aqui nos outros grupos, ela passa a ser maior. Então, como essas flores aqui que não ressupinam, elas estão fadadas a não polinização, é interessante a gente discutir isso, né? Como o sucesso ele pode estar, como mudanças no desenvolvimento ontogenético da planta podem determinar lá na frente a interação com o polinizador e menores taxas de formação de frutos. Muito bem, então e aí? Né? Flor gira, que legal, mas qual mensagem que fica? Né? A respiração ela é um processo
de giro, que a flor gira 180 graus, ou quase 180 graus, né? O jeito que ela gira para deixar ela na posição ideal, ela é adaptativa. Ela está relacionada à polinização e à deposição precisa de pólen, como a gente mostrou em todo aquele experimento, com um sistema muito mais complexo, né? Com certeza, se a gente for para flores clássicas, tem só a plataforma de pouso, o bicho também não vai conseguir chegar. E também a gente mostra que o gravitropismo e o peso, eles influenciam nesse processo. Então, de certa forma, eles são complementares, né? Quando a gente mostra essa segunda parte aí. E é legal também a gente fazer link, por exemplo, com as micro-orquídeas, porque as micro-orquídeas, talvez elas tenham um peso muito pequeno, então talvez ali só a regulação hormonal já é o suficiente e tudo mais. Bom, então é isso, né? Essa aqui é uma foto de uma fêmea visitando um abelha que estava na minha mão. Queria dizer que espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que não tenha sido tão enfadonho, né? A gente está tão estafado de Zoom ultimamente. Agradecer a essa plantinha, essa população, né? Porque eu acho que a vida da gente nós somos aglomerados de átomos aí, que estão correndo no vazio, girando em volta de uma estrela pequena, inundados por fascismo, então a gente tem que encontrar alguma coisa para seguir, né? Senão a gente fica louco. Eu queria agradecer aí ao NERP, que é um grupo que eu gosto tanto, e ao meu querido orientador, Paulo Eugênio Oliveira. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vocês estão aí ainda? Aí. Graças. Oh, muito bacana, João. E aí, Carlos? Então, agora vai ficar aberto, né, o espaço para as perguntas ou para os comentários que qualquer pessoa quiser falar aqui, aproveitando que o João tem um pouco de tempo, né, para discutir as ideias que ele está trabalhando e tudo que ele tentou ou está testando, né, porque realmente foram muitas coisas aí que você testou para meio que ficar um pouco o papel, né, da ressupinação. Então, muito bacana. Aí, algumas pessoas tinham escrito no chat algumas perguntas. Não sei se Felipe Costa está por aqui, se ele quiser falar, que foi uma pessoa que ficou perguntando aqui no chat. Se não, se ele não estiver, então aqui está a pergunta no chat, e ele falou, ele tinha perguntado se essas rafídeas também podem ser observadas nas flores não ressupinadas. Se você tem algum conhecimento, alguma leitura dessa localização, essa presença, né, realmente, essa presença das rafídeas nas flores não ressupinadas e só nas flores ressupinadas. Então, Carlos, quase certamente que sim, né? Então, como a gente viu lá nos últimos slides, as flores que não giram, elas estão travadas, mas o ovário delas, a pontinha tentou, né? Só que ela ficou travada. Então, o acúmulo de ráfides é uma coisa do desenvolvimento ontogenético, né? Mas só que a flor, ela está amarrada pela questão da bráctea. Podia ser, inclusive, com um anel de pão que ela ficaria amarrada. Então, mesmo assim, ela tentaria, talvez teria a influência das auxinas, que gerou o acúmulo a presença de ráfides. Mas é claro que eu não cortei aquelas plantas, né? Mas isso foi do estudo que eu peguei. Mas é bem possível que existe o mesmo processo fisiológico e ontogenético, né? Mas só que a orientação final que a gente vê é aquela. Então, a planta funciona como se tivesse uma cordinha nela, ela tenta, mas só que ela não consegue. Bom. E aí, outra pergunta que tinha no chat, não sei se a pessoa quisera falar, que Claire Ferrando.
Ó, a Claire. Claire, porque ela tá por aí. Sua colega Claire. E aí, Claire? Oi, João. Nossa, amei o teu trabalho, muito bom. Valeu, foi bom, Claire. ver uma coisa diferente de mamíferos. Mas você viu um mamífero comendo minhas plantas lá, né, Claire? Eu vi um mamífero no folder. Eu falei, nossa, eu preciso ver a panda. Só que ela não estava aí. A panda tá no cartaz, mas ela ajudou. Então, a minha pergunta, eu fiquei pensando, que nem tu falou, 10% das plantas que vocês observaram em campo, elas eram não ressupinadas. Tudo bem, que é uma diferença grande, mas ainda assim, se você contar o número de indivíduos, ainda é um número considerável, né? Aí eu fiquei me perguntando, será que... eu não sei se a polinização é espécie específica ou se tem outros polinizadores que poderiam polinizar essas não ressupinadas, até uma forma de explicar, porque ainda tem uma quantidade considerável dessas plantas na natureza. Assim, não ressupinadas, né, no caso. Sim. Legal, Claire. Então, são 2 polinizadores, 2 espécies que estavam nos vídeos. Um, inclusive, mimetiza uma vespa, você viu? Ela é bem parecida com uma vespa, nem parece... Sim. Mas eu acho que o legal desse trabalho, então, se a gente estivesse estudando talvez uma planta de outra família, a discussão poderia ser outra, mas quando a gente vai para as orquídeas, então 90% das flores estão lá. Não, ainda bem, né? 90% das flores estão lá e elas vão estar abertas a essa visitação. E quando a gente olha, por exemplo, a taxa de formação de frutos dessa planta, ela é 30%, por aí. Então, significa que existem flores que não são polinizadas pelos sirfídeos na população. Então, quaisquer flores extra que eu tenho, já que ela não está no seu limite, podem aumentar esse sucesso. Mas tudo muda quando a gente vai para o universo das orquídeas, né? Então, cada fruto faz a diferença ali. Por quê? Porque as orquídeas, elas são meio R-estrategistas, então elas são K-estrategistas no processo de polinização, é aquela especialização danada. Mas quando a gente vai para sementes, elas são R-estrategistas. Então, a gente contou a quantidade de sementes que tinha em cada fruta. E a gente chegou ao valor máximo de 101 mil. Então, cada fruto pode ter até 101 mil sementes. Então, é muita coisa. E se eu perco 10% das flores disso, imagina então que 30% dessas flores, então de cada 100 flores, né, vamos fazer proporção para 10, como é 30% o sucesso, 3 dessas flores seriam polinizadas se elas estivessem na posição ok. Então, multiplicando por 100 mil, são 300 mil sementes que são perdidas aí por 100 flores, né? Numa estimativa muito por cima. Mas a ideia é essa, né? É que cada fruto faz diferença, porque é um ambiente extremamente restritivo, o ambiente paludal, o ambiente de brejo, onde existe uma competição danada, existem eventos de fogo e tudo mais. Então, por isso que as plantas investem nessa estratégia de muitas sementes, né? Então, esses 10%, ainda bem que é só 10, né? Ainda bem que é só 10, mas esses 10% eles fazem a diferença. A gente argumenta. E talvez isso aí pode até... eu acho que a bráctea, Claire, ela tem um papel, talvez se a gente remover aquela bráctea, a gente vai ver que a herbivoria vai deixar 0 flores, então sim, ela tem um papel legal. Mas eu tenho hipóteses que isso aí varia muito de ano para ano. Então, por exemplo, depois do fogo, você tem ali um input de nutrientes danado, né? Então, essas plantas, elas vêm muito mais vigorosas, elas vão ter flores maiores e mais pesadas, e aí, talvez, essa falha no giro vai ser de 1, 2%, né? Então, eu acho que isso varia muito no espaço e no tempo também. Entendi. Se eu puder adicionar uma outra pergunta, posso? Claro. Quando vocês fizeram a microscopia eletrônica de varredura, vocês não tiveram uma preferência pela flor
ressupinada ou não ressupinada, né? Assim, vocês pegaram aleatório ou não? Não, a gente pegou flores ressupinadas normais. Se a gente fosse obedecer o rigor científico, a gente deveria ter pegado as 3, né? Mas acho que não tem porquê o desenvolvimento autogenético do labelo, por exemplo, Sim. mudar em relação a uma falha que vai ter lá antes do processo da antese, né? Então, a gente não comparou flores que não giravam e que giravam pela metade. A gente só descreveu o sistema floral e depois testou artificialmente, tirando as flores. Entendi. Bom, obrigada. Valeu, Claire. Ô, João, posso fazer perguntas? Não sei se tem gente na frente. Alguém mais vai perguntar? Vai o Vini, né? Depois a gente pode escrever pelo chat, né, para ele. Desculpa, então. Não, pode você. Se não tiver ninguém. Não, eu queria agradecer o João e falar que esse um ano e meio de espera valeu a pena aqui para assistir a apresentação dele. Depois de um ano e meio que ele aceitou, valeu a pena toda a espera, assim. Valeu, cara, valeu. Foi muito legal um prazer. A apresentação. E, João, eu ia te perguntar, naqueles dados que você mostrou do formato da inflorescência, né? Se ela está voltada para cima ou para baixo, e se ocorre a ressupinação, aquela correlação, eu queria saber se você chegou, não sei se tem a filogenia dessas plantas, né? Desse gênero, para ver se isso está estruturado na história evolutiva, se são atributos que estão correlacionados evolutivamente, sabe? Ou se isso aconteceu só uma vez na história, essa relação. Então você tem lá dentro de cataceto um clado todo com a inflorescência para baixo, e nesse clado todo não ocorre a ressupinação, é isso? E no outro caso, ou se isso aconteceu várias vezes, sabe? Porque isso daria uma ideia legal da pressão de seleção, se ela é uma pressão recorrente que faz com que essa correlação entre esses atributos aconteça várias vezes na história do grupo, sabe? Não, cara, acho que a filogenia, para publicar isso aí bem, ela é muito importante. Além disso, a gente poderia ver se existe alguma evolução correlacionada, fazendo árvores espelhadas entre o formato da inflorescência e a respinação, né? Infelizmente, a gente não tem dados para todas as 183 espécies. Mas o que eu fiz, na época, eu entrei em contato com o cara do mundo que trabalha com catacetine, né? Que é um cara lá do Kew. E ele respondeu e ele falou, nossa, que legal, respiração, a gente pode mapear isso. Então, acho que ele também já teve essa ideia de ver se isso reverte, se isso é conservado, como é que é. E aí ele me perguntou, não, quando você precisa disso? Aí eu falei, não, isso aí tá tranquilo, não precisa para tese não sei o quê. E aí já faz 2 anos. E meio. Mas quando 3. Você fala aqui para 183 espécies, esse é o falta dados filogenéticos ou falta dados de respiração? Eu acho que assim, eu acho que ninguém no mundo tem o banco de dados e o conhecimento que ele tem, assim. O Carlos deve até conhecer, chama Oscar Alejandro Pérez Escobar, é muito bom. Mas com certeza a gente não vai ter das 183 espécies, porque tem muitas espécies novas. Mas devem ter aí de umas 90, alguma coisa, uns trabalhos que eles têm publicando. A questão, eu acho, agora, se a gente for investir nisso, é mapear no que tem, né? Então, você mapeia no que tem, você analisa daquele jeito frequentista para 183, que possivelmente deve até ter aumentado, depois que faz um tempo que eu já não mexo nesse banco de dados, espécies novas, né? Mas eu acho que a filogenia, ela é imprescindível, né? Porque é um caráter... não sei se tem populações, então eu acho que é um caráter da espécie mesmo. Então dá para você ver como é que isso aí está indo e vindo, né? Massa. Eu acho que a gente vai ter clusters. Então a gente tem plantas que são muito semelhantes na morfologia floral.
A gente tem plantas que são muito semelhantes no formato da inflorescência, e talvez a gente vai ter esses grupos aí formando isso, né? A gente tem ancestralidade para grupos terrestres também. Isso é legal olhar essas coisas Sim. na filogenia, né? Massa. Não, importantíssimo. Ô, João, Eu outra queria saber pergunta que eu fazer. ia fazer também, no experimento do peso, você tem algum tratamento para você separar o peso e a produção de auxina? Então, não pode ser que o labelo, que é o mais pesado, também é o órgão que produz mais auxina, sei lá. Cara, pode. Não sei, eu acho que pelas combinações de remover os verticilos, né, a gente assume que não. A gente removeu a polínia para testar a questão da auxina, então se existe alguém que produz auxina é a polínia, baseado na literatura. Tá. Então a gente removeu a polínia. Inclusive uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que naquele gráfico logístico lá do final do peso, a gente removeu os grupos cuja bráctea tinha sido removida. Então, todos aqueles grupos lá têm a presença da bráctea, então tem um controle dela ali atrapalhando, né? Então, são os grupos que sobraram e que conseguem se virar mesmo assim. Mas eu acho que o controle da auxina, Albino, seria interessante talvez fazer alguma coisa mais na fisiologia vegetal. Mas o tratamento de remoção de polínia, ele é especialmente para isso, para descartar. Mas desde o início eu tinha a hipótese que isso não influenciaria muito, porque quando a gente pega, por exemplo, nas epidendroides, o que a gente tem é um polinário extremamente complexo, que tem vicídio, tem uma capa. Ali não, é só uma massa de pólen, né? Então você toca nela, ela sai, então não tem tanta conexão. E o legal de estudar essa planta é que a respiração ela está muito difundida na família, mas essa subfamília da sapatinha de princesa, ela é uma subfamília um pouco mais basal. Então, estudando isso, a gente consegue, talvez, ter insight sobre o que está acontecendo nos outros grupos, antes e depois, né? Dessas orquídeas de sapatinho. Então, acho que jogar nessa perspectiva da filogenia pode ser interessante também, né? Então, com certeza, em epidendroide, a gente deve ter mecanismos muito mais complexos, como a gente viu aí a questão da regulação da polínia, que era numa orquídea clássica, digamos assim. Talvez um atributo legal seria ver o sistema de polinização se ele depende da plataforma, né? Então, daria para agrupar nesses grupos. Esses grupos dependem da plataforma, então a ressupinação deve acontecer. Sim. E assim, uma mensagem que é importante, que eu acho, é que existem grupos de orquídeas que não são ressupinados. E esses grupos que não são ressupinados, aparentemente, eles também estão adaptados aos polinizadores. Então, por exemplo, em várias orquídeas, as plantas, os polinizadores vêm, essas plantas são não ressupinadas, e as políneas ficam penduradas nas probóscides. Como, por exemplo, em dípteros, naqueles dípteros de língua longa, mas principalmente em Lepidoptera. Que daí não precisa ter plataforma de pouso, né? E aí não precisa ter, né? E isso, inclusive, acontece nessas plantas mais basais, como, por exemplo, nas orquidoides, nas disa lá, isso aí acontece. Então o negócio fica de pendurado. Mas isso acontece em plantas epidendroide também. Então você tem plantas que não são ressupinadas, elas estão voltadas para cima e o bicho vem com a língua ali. E a minha hipótese, assim, para testar isso, precisaria de outros métodos, mas é uma coisa que a gente até discute no trabalho, é que o sistema de polinização por nototribia, né, que é aquele que você deposita nas costas do polinizador, ele foi o que influenciou nesse arranjo dos órgãos e na plataforma de pouso, porque aparentemente, principalmente por abelha, as abelhas são muito espertas para fazer limpeza de pólen. Então, se você tiver alguma coisa de pendurada na probóscide dela, com certeza vai limpar, né? A gente já trabalhou uma vez tentando capturar uma abelha que tinha esse processo de pendurar a polínia, e era impossível, porque na hora que você colocava no pulsar, a polínia ia embora, a abelha se limpava quando você colocava no acetato. Mas quando você tem
e você tem muitas plantas são polinizadas por dípteros e abelhas, dípteros não na língua, mas nas costas, né, tipo orquídea do Carlos. Quando você tem essas plantas, você colocou nas costas, acabou. O bicho não consegue tirar mais. Então, é um local que tem uma precisão muito alta, né? Você não tem inacurácia ali tão grande, e o bicho não limpa, né? Então, talvez esse shift de polinizadores pode ter influenciado aí essa orientação. A ressupinação seria uma forma de depositar a polínia num lugar seguro do corpo do polinizador. Nas costas. Nossa, adoramos. Então, no ventre ele limpa. Mas isso é especulativo, né? Não. Mas se a gente traçar e ver os grupos que você tem sucesso e que não tem respiração, eles são esses grupos de língua grande. Né? Ô, João, tem um outro caso muito legal, é um trabalho do Coquinho, que acho que tem o Felipe também, que são eleantos as plantas, e elas são polinizadas por beija-flores. Uma é ressupinada, a outra é não ressupinada. Uma deposita em cima do bico do polinizador, a outra deposita embaixo do bico do polinizador. Então, o giro da flor, na fase de botão antes da antese, permite que essas plantas façam partição de nicho dentro do nicho do bico do polinizador. Isso é muito legal, né? Não, essas plantas eram lá onde eu trabalhava, eu conheço esses pops ainda. Sim, um monte de vontade de ver. Muito massa. E assim, cara, aqui a gente testa o sucesso reprodutivo, mas existem vários e vários casos, tipo esse da partição de nicho. Tem uma planta da China, que ela é voltada para cima e ela é polinizada pela chuva também, por polinizadores, mas pela chuva. Quando a chuva vem, tem um vídeo que mostra isso, tem um estalo, a planta faz até barulho, tac, que é a polínia voltando porque ela está tensionada e a umidade faz com que ela volte. Se essa planta estiver orientada sem ser para o lado da chuva, com certeza isso não ia acontecer, né? Então já é a falta da ressupinação garantindo a autogamia, por exemplo. Que massa. E por aí vai. Ô, João, o João quer te fazer uma pergunta, eu tô monopolizando aqui. Valeu. Valeu. Ô João, queria assim, fazer uma pergunta e elogiar, né? Parabéns pelo trabalho, achei super criativo, inventivo. Ô João, você viu que eu decorei uns trem de anatomia lá para te surpreender, cara? Foi pesado, mas eu fez bonito. Obrigado. Mas o que eu ia falar, assim, quando penso em ressupinação, né, fico pensando muito assim, né, que leva a flor ela fazer o giro correto, assim, que foi bem que você falou, né, como que a flor sabe o tanto que ela tem que girar, né? Acho que essa é uma questão super interessante, né, responder, né, que você mostrou completamente girada mais ou menos a metade, aquelas que não conseguiram girar, né? Eu sempre pensava muito nessa questão do estímulo, né? O gravitropismo e tal. Eu achei genial essa proposição de uma questão física, né? De um mecanismo, né? Claro, você falou de uma complementaridade, né? São duas coisas atuando, mas essa coisa do peso da flor, né? Que tem um papel, é difícil a gente quantificar, né? Mas eu achei sensacional, né? Você pensar a flor como se fosse um monjolo, né? Ela tem que ir enchendo de água, ela vai pesando e aí que ela tomba, né? Sim. Alguma coisa assim. E aí, pensando nessa questão dos estímulos do gravitropismo, né? Você tem alguma ideia, João, do que seriam esses estímulos? Aproveitando e perguntando assim para todo mundo, né? Como que a flor ela percebe, né, nesse nível de se ela acertou o giro, no gravitropismo mesmo, não tanto na questão da ação gravitacional, que isso daí é bem positivo, né? Então, cara, eu não sei se a planta ela talvez consegue perceber e, claro, metaforicamente falando, né, e falar, nossa, girei errado, será que eu posso fazer? Então é uma coisa meio que ontogenética mesmo. E os sucessos reprodutivos vão fixando essa característica aí. Mas eu acho que
no caso de plantas que têm peso pequeno, como nas micro-orquídeas, a coisa é só hormonal, então tá acontecendo e tá dando sucesso, então é aquilo ali. Então, quaisquer excessos de giro dado pela questão da auxina ou pela questão das ráfides, isso aí vai ser balanceado pela seleção natural. Mas você me deu até uma ideia interessante, que é a questão do peso e como é que ela percebe isso mesmo depois de girada, né? Então, às vezes, as minhas plantas, elas estão em barranco, sabe? E aí você vê que a inflorescência está assim, mas a planta está assim. E aí você faz assim, ela vem vindo. Porque o pedicelo, ele é meio flexível, né? Então, aparentemente, o que eu penso, João, é que o labelo e a morfologia, né? Então, como o labelo é o mais pesado, ele funciona como um pêndulo, né? E aí você vai conseguir colocar essa flor nessa posição e, independentemente do formato que está a inflorescência, às vezes ela pode estar assim, que a flor está tranquila, cara. Então, ela funciona como se fosse um pêndulo que está estabilizado ali devido a todas essas forças físicas, mas principalmente pelo labelo, e aí qualquer polinizador pode chegar nesse sentido, né? Não sei se eu respondi, mas eu acho que o peso, ele pode influenciar esses ajustes, assim, né? Tem um trabalho... Sim, essa questão do peso que eu acho que, assim, ficou sensacional, que eu não sei o quanto que é furo de reportagem de vocês, assim, mas, poxa, parabéns, valeu, né? cara. Ficou super legal. Valeu. Aqui, eu acho que o que eu mais estou tendo dificuldade agora na redação do trabalho é como trazer interdisciplinaridade e discutir a física no meio disso. Então a gente sempre fica com medo, não, mas quem que é esse cara? Que esse latino está fazendo aí, gente, de discutir física, chamar Newton, né? Mas o que eu queria te falar, João? Esqueci. Mas tem um trabalho do Scott que mostra que aparentemente as auxinas, não agora saindo do mundo da respiração, mas aparentemente as auxinas, elas são importantes na questão da orientação floral, mas também na questão da reorientação floral depois de acidentes. Então tem uns acidentes lá, que, por exemplo, a planta cai, e aí você vê que ela curva. Então, vamos supor que é um escapo assim, ela curva, e a inflorescência, a pontinha dela, fica voltada para cima, como se nada tivesse acontecido, né? E eu acho que eu até entrei em contato com ele, a gente divagou um pouco disso. Eu acho que nesse caso, inclusive, existe a questão do fototropismo também, né? Porque com o geotropismo você consegue equilibrar para você ir para baixo quando precisa, mas nesse caso você teria o fototropismo falando, ó, a inflorescência tem que ser voltada para cima, que é onde adaptativamente os polinizadores chegam, né? Sim, sim. Então é muita coisa e cada caso é um caso, né? É bem difícil. Aqui a gente tenta expandir isso aí para orquidácea e tudo mais, mas é um estudo de caso com orquídea sapatinho, outra orquídea sapatinho, isso aí pode ser diferente, inclusive, né? Ô, João, posso perguntar uma coisa? Oi, Ana. Tem amido nesse labelo? Labelo? Tem amido? Grão de amido? No labelo, Ana, aparentemente não. Porque me lembrou muito o que acontece. Estava dando aula essa semana e lembrei. O que Os acontece em estatócitos, raiz, né? Tem os estatólitos lá, que são os grãos de amido, que sedimentam e acabam pesando. E aí o que acontece é que esses grãos de amidos, sei lá, se tivesse no labelo, né? Eles sedimentariam para o lado, para a parte da célula voltada para o centro gravitacional, né? E em raiz o que acontece é que isso gera um estímulo no retículo endoplasmático que leva a uma distribuição diferencial de auxina dentro ali do ápice da raiz, e o local onde vai ser concentrada uma maior quantidade de auxina
vai dividir menos, tem menos divisões celulares. E aí o lado oposto tem mais, isso faz a raiz crescer mais de um lado e ela acaba virando. Mas, enfim, isso, então, na raiz, é intermediado pela... É percebido, na verdade, por conta desses que levam a essa resposta imediata, pressiona o retículo endoplasmático e leva a essa resposta mediada pela auxina. Por isso que eu te perguntei se tem muito grão, se tem algum local do labelo que pode ter grão de amido, sabe? Ana, eu acho que o labelo, ele é o desenvolvimento da flor. Então, labelo, sépala, pétala, sinsépala, eles vão estar desenvolvendo. Independentemente do giro, eles vão estar desenvolvendo. Então, por exemplo, a gente não vê o labelo fazer isso aqui. O labelo, propriamente dito, ele tem aquele formato de copinha, aquele formato mesmo. Nos cortes anatômicos, eu não lembro de ter acúmulo de amido. Então, eu acredito que a questão da respiração, pelo menos nessa espécie, ela se dá pelo que está acontecendo no ovário. Então, o bend está no ovário. Agora, a influência do amido na respiração, é até uma pulga atrás da orelha aqui, sim, eu não tenho cacife para testar isso. Mas é muito comum para raiz. Eu vi um trabalho que mostra que a questão das auxinas e o acúmulo de amido nos estatólitos pode acontecer também em inflorescências, mas eu não vi ao nível, por exemplo, da flor. Então, seria muito interessante, talvez, cortar aquilo ali e ver se existe um acúmulo de amido. Você lembra daquela região côncava e convexa? Uhum. Então, acho que se tiver o acúmulo de amido, vai ser ali. Então, você vai ter amido depositado embaixo, e aí... mas eu não... Essa questão eu não sei. Inclusive, não desconheço trabalhos que testaram a questão dos estatólitos em flores. Amido é super fácil de ver, viu? Né? Uhum. É bem, bem simples. Uai, Ana, quem sabe, hein? Você não quer continuar esse projeto aí para nós, não? Eu tô na luta para defender, menina. Você pode continuar. Eu fixo em quê para colocar amido em FA mesmo? Até em álcool. Amido é um negócio assim muito. Até se tiver no álcool, você pode usar. Amido é bem simples. E é fácil de ver, né? Ele acumula no fundo muito mesmo. fácil. Você usa um Lugol, se não tiver, você compra um negócio na farmácia, como que é o nome? Glicerina. Não. Violeta genciano. Não sei se é iodo. Iodo, exatamente. E aí vai marcar, assim, fica bem escuro, marrom, preto. É muito, muito fácil mesmo. Se você colocar em álcool 50, você vai poder ver. Que legal. E acho que mostrar o amido aí, Ana, é uma maneira até de conversar mais com toda essa essa imensa quantidade de dados que se tem para raiz, né? Porque para raiz isso é muito estudado, realmente. Agora, para flor, orientação, né? Esse trabalho aí que a gente usa de referência é de 2010, 12, eu acho. Então, é uma coisa que está vindo agora recente. Legal, valeu. E onde que tem, acho que é uma coisa legal. E mesmo se não tiver um corante, dá para usar, fazer luz polarizada, os grãos de amido ficam brilhantes, assim. É muito simples. Né? Massa. Que massa. Tá bom, gente. Então, não sei se alguém mais quiser falar, mas eu acho que já pode contactar o João, né? Pelo e-mail. Porque eu acho que também muitas pessoas têm saído, né? Já da palestra. E acho que já chegou o fim, João. Mas foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu gostei muito. Aí você trabalhou muito. Tem muita coisa aí. Não sei como deu tempo para testar tanta coisa.
Obrigado, Carlos, obrigado. Mas é isso, então, obrigado, né, para todas as pessoas que assistiram hoje, para escutar o João, um pouco do seu trabalho. E aí o Vini vai subir agora a palestra, né, o seminário no YouTube, né, porque agora tem canal, né, se quiser se inscrever, né, agora tem canal no YouTube. Então, aí podem ir para quem quiser escutar ou compartilhar, né, com pessoas que tenham interesse. E é isso, de aqui 15 dias, não sei se o Vini vai falar, se tem alguma pessoa. Já temos já a próxima apresentação daqui 15 dias. Quem que vai ser? Ela chama Raquel, aí logo mais a gente vai divulgar o cartaz já também, foi estudante da USP. Massa. Valeu, então. É isso. Valeu, obrigado, gente. Muito obrigado, João. Tchau. Parabéns, Tchau, pessoal. João. Parabéns, Obrigado, João. obrigado. Valeu demais. Parabéns, né? Valeu. Parabéns, João. Obrigado, Paulo. Você tava lá, cara. Você viu a foto. Eu vi.